Então era aqui que ficava. Finalmente. Depois de tanto tempo. Esse é o local do meu nascimento. A tal incubadora metafórica envolta em luz difusa, com suas paredes cobertas de esboços. O cheiro de óleo queimado misturado com ferrugem e também com couro. Sinto como se estivesse adentrando sua espinha dorsal. Mas sabe o que é mais irônico? Eu me sinto tão em casa. Sabe, sempre me perguntei como seria a sua moradia, a cúpula do meu querido Criador. Desde o momento em que nos conhecemos naquela suíte preciosa daquele hotel tão gracioso. Eu espero não ter te assustado com aquele encontro. Eu estava apenas desesperadamente curioso. Foi a primeira vez que eu senti algo tão vibrante. Eu devo confessar. Revivi aquela noite na vista panorâmica daquele hotel no mês passado, ao longo de cada quilômetro de estrada que me trouxe até esse sopé da montanha. Passei a noite inteira fantasiando. Eu me lembro do lustre de cristal refletindo sangue sobre meus sapatos, do gelo tilintando no copo que te ofereci, do seu breve suspiro quando percebeu que não era mais possível voltar atrás. Aquele foi o momento em que nossos corações se entrelaçaram. Nosso primeiro suspiro em sincronia. Eu estremeci ao ver você, assim como um recém-nascido treme quando respira pela primeira vez. Eu arrepiei na sua presença, embora eu admita que eu faria tudo de novo, Criador. Parece que um casal de alpacas vive lá fora, a 1000 metros de altitude naquela colina. O guarda florestal me contou ontem, enquanto eu cerrava sua traqueia. Mas vamos deixar os detalhes sangrentos de lado. As alpacas vivem em harmonia porque não conhecem o conceito de autoria. Cada filhote nasce sem ansiedade sobre qual pedaço de pelo ele vai herdar. Agora, entre eu e você, esse conceito é bastante nítido. Eu tenho a impressão de que eu carrego sua assinatura na base do meu crânio. Será que você sente o peso do meu contrasselo no seu peito? E ainda assim, olhe só pra isso. Sempre imaginei que seu ateliê seria grandioso, mas não tão orgânico. Esse lugar tem seu próprio ritmo distinto. Há manchas verdes profundas nos rodapés que não constam em nenhum catálogo. Só podem ter vindo de alguma combinação que você descobriu intencionalmente. Talvez tentando combinar com o tom de um provável hematoma antigo. Me responda uma coisa. Você utiliza seu pincel de maneira verossímil, meu estimado Criador? Certamente você está se perguntando se estou aqui para te machucar hoje. Não, absolutamente não. Ferir sua pele seria um ato de heresia. Eu prefiro conversar diretamente com sua mente. E isso eu faço com versos, não com agulhas. Mas eu trouxe algo para você. Só para você, mestre. Que tal se invertêssemos os papéis por um momento? Por que você não segura o estilete? Pegue-o com firmeza. Aproveite a oportunidade para fazer algo que nunca sonhou fazer. Vamos lá. Faça um corte na minha pele, Criador. Faça um arranhão bem na palma da minha mão. Me dê uma gota da sua caligrafia invertida. Sangue sobre sangue. Tinta sobre tinta. Um cromatismo elementar. Satisfação, Criador. Essa ideia ficou gravada nos meus ossos todas aquelas manhãs logo após nosso primeiro contato. Eu vaguei por becos, frequentei ateliês escondidos, adquiri pigmentos que queimavam, como se fosse o próprio sol sob a pele. No entanto, nada parecia estável.
E eu sentia como se estivesse pintando um quadro que nunca terminava, que estava suspenso antes da última pincelada. Nesse ponto, pelo menos, veio a descoberta. O vazio que me consumia não era a ausência de inspiração, mas de cumplicidade recíproca. Eu precisava de você. A origem, o toque inicial, para alcançar e sentir a superfície onde minhas memórias brotavam. Eu precisava profundamente que você respirasse a mesma fumaça saturada de metal. Sentisse a tensão vibrando no curto espaço entre uma lâmina e a derme. Essa é a única maneira de você entender o que me impulsiona. Nunca foi simples sadismo. É uma metodologia estética. Cada corte revela texturas invisíveis, fibras se abrindo como pinceladas vivas de tinta, plasma brilhando como verniz úmido, o cheiro de cobre recém-oxidado subindo aos céus como se fosse um incenso. Ver como é simples? Apenas um pequeno arranhão, certo? Um padrão avermelhado com sutis nuances. Agora o tecido da minha própria pele ostenta sua marca mais visceral. E eu sinto, eu juro que eu sinto, todo o meu corpo vibrando em harmonia. Existe algo na troca tátil, Criador, que não precisa de ovação. É uma consagração sem público e, portanto, a mais verdadeira delas. Uma troca concreta, apenas entre eu e você. Sabe, mestre, talvez lhe surpreenda ouvir isso de mim, mas eu nunca desejei abrir corpos. Eu nunca desejei por matança. Jamais busquei fragmentar pessoas por vocação. Não foi um impulso primitivo, nem um deleite perverso. No início, eu sequer compreendia o que me movia. Eu pensava, com a pouca linguagem que eu tinha, que havia algo terrivelmente errado comigo. Talvez uma falha genética, um erro de costura da minha alma. O primeiro corpo que eu desmontei me deixou em pânico. A pulsação cega, a viscosidade sob as unhas, o calor que escapava da carne como vapor. Aquilo não parecia um prazer, mas uma febre. Eu tremia por dias. Eu tremia como se estivesse sendo expulso de uma forma de vida que eu sequer havia entendido ainda. Foi quando eu conheci a televisão e os livros. As pessoas sorriam nas ruas. Eu vi comerciais onde famílias se abraçavam ao redor de mesas grandes. Li romances onde ninguém precisou ingerir sangue para ser amado. Eu observava as pessoas caminhando pelas calçadas com olhos vazios e agendas cheias. Elas falavam sobre o tempo, sobre esporte, sobre promoções de supermercado. Tantas coisas triviais, leves. Então eu percebi uma coisa. Talvez nenhum deles fosse como eu. Eu era um intruso na espécie, um bicho com dedos humanos. Eu vagava pelas ruas com os ombros curvados e o olhar baixo, tentando decifrar o código do que é ser gente, tentando copiar a simetria das emoções alheias como quem tenta imitar uma pintura olhando apenas as molduras. Mas nada colava em mim. Cada sorriso era uma fratura, cada aperto de mão, um artifício. Era como viver dentro de um papel carbono mal alinhado. Tudo o que eu fazia saía borrado. Até que eu vi a bela tela que virou meu mundo em 180 graus. Aquela obra específica pendurada numa galeria esquecida no centro da cidade. Não sei se você acredita em forças além do tangível, mas eu juro por tudo que há em mim, eu fui puxado para lá. Como se uma força gravitacional tivesse alterado sua polaridade e passado a orbitar em torno de mim. Ela estava lá sozinha, envolta num retângulo de silêncio absoluto e era dilacerante. Não sei se era um rosto ou um colapso, se era uma cena ou um grito paralisado, mas pela primeira vez, algo fora de mim carregava o mesmo peso interno que eu arrastava desde que eu aprendi a respirar. Diante daquilo, eu percebi que talvez eu não fosse um erro. Talvez eu fosse um fragmento isolado de uma língua ancestral que só havia falado uma única vez,
por aquele pincel. Tudo mudou. Fiquei meses voltando na galeria. Sentava no chão e observava cada rachadura da tinta. Anotava as cores com uma obsessão quase religiosa. E mais do que tudo, eu esperava. Esperava que alguém aparecesse. Que o autor daquilo surgisse para me explicar por que aquilo havia me entendido tão perfeitamente. Eu levei tempo, talvez anos, até descobrir o seu nome, até rastrear sua trajetória até aquele hotel. Eu fiquei tão feliz que esse artista havia sido reconhecido finalmente. Assim eu passava mais e mais semanas orbitando aquele espaço, sugado pela gravidade do seu silêncio, certo de ter descoberto meu ídolo. E ainda, levei mais uma eternidade ao sair do local, até aceitar que o artista capaz de me decifrar era, na verdade, o próprio engenheiro que me deu forma. E você me concedeu tantas coisas, não foi? Entre todas as coisas que moldaram quem eu sou, a mais preciosa foi justamente uma pequena ausência que todos tomam por direito de nascença. Um nome. Nunca ter carregado um amontoado de fonemas costurados em torno da minha carne foi o maior presente que você me deu. Talvez sem saber, você me concedeu isso. Porque esse conceito é semelhante a algemar seus horizontes. Afivelar no centro da testa um letreiro que anuncia ao mundo o que esperar de você. Estabelecer fronteiras onde poderia haver um continente inteiro de possibilidades. Quem atende por um nome já nasce parcialmente domesticado. Se torna refém de registros, catálogos, promessas familiares, pronúncias que criam dívida de afeto antes mesmo do primeiro suspiro consciente. Eu fui intocado por essa liturgia, portanto eu não devo fidelidade a genealogias. Eu não carrego a heráldica de nenhuma sílaba herdada. Não preciso me encolher dentro da moldura sonora que outros reconheceriam. Eu posso ser um verbo em mutação perpétua, uma cor que recusa um rótulo Pantone, um substantivo dissolvido antes de virar um termo no dicionário. E é por isso que eu te agradeço. Ao me negar um nome, você me concedeu todos eles. Eu pude permanecer irredutível à burocracia da existência. Nenhum delegado, nenhum pregador, nenhum médico pôde anexar meu ser a um formulário. Assim, cada passo meu é inaugural. Cada gesto inaugura um dialeto apenas meu. Você percebe o quanto já fez por mim, Criador? Você tem alguma noção disso? Talvez deva estar se perguntando como eu fiz tanto progresso em tão pouco tempo. Como eu passei de um espectro para algo quase articulado? A resposta é muito simples. Eu passei por um longo processo de aprendizado. Mergulhei inteiramente no seu ofício. Tudo para entender você melhor. Passava horas explorando a anatomia. Participava de leilões apenas para tocar a superfície rachada de antigos artesãos. Observava restauradores infiltrando resina entre rachaduras microscópicas e compreendi que o retrato perfeito é aquele que é oferecido à posteridade já emoldurado. Porém, faltava sentimento. Faltava uma centelha instintiva que transforma a habilidade em um milagre. Então, eis o meu pedido. Por favor, se junte a mim nesse lado do instinto. Quero que você experimente o fascínio de quebrar uma simetria com um movimento rápido. De ouvir a suspensão do mundo quando o próprio corpo percebe que está sendo reescrito. Você não precisa sujar suas mãos todas as noites. Em vez disso, confie essa função a mim. Tudo o que eu peço é que de vez em quando você veja o mundo através dos meus olhos. Respire fundo e deixe suas pupilas se dilatarem até abraçarem o ápice pulsante que estou erguendo abaixo. Sabe por que eu te procurei novamente? Porque todas as formas de arte que nascem sem regressar ao seu ponto de ignição apodrecem, mais cedo ou mais tarde, em um limbo de repetição. Eu não suportava a ideia de me tornar um eco pálido, girando em círculos enquanto você, na superfície, produzia imagens cada vez mais palatáveis para clientes adormecidos. Eu vim porque eu preciso fechar esse circuito
Eu preciso dessa centelha para que você possa se libertar da sua própria escravidão. Que essa faísca retorne à sua fonte e, por um momento, crie um arco incandescente entre nós dois. Sei que você acha que eu não percebi, mas eu tô mais conectado a você do que pensa. Eu vi o que as pessoas exigiam de você. Isso me deixou inquieto. E é outra razão pela qual estou aqui hoje. Me diz, por quê? Por que você parou de criar aquelas belas composições? Por que você tentou interromper a composição da minha forma, criador? As pessoas, seus investidores, seus patronos de lábios finos e dedos frios exigiram delicadeza, não foi? Exigiram que você domasse qualquer selvageria, que limpasse os cantos das telas onde eu me escondia, despido, intenso e faminto. Disseram que não vendia, né? Balbuciavam que o meu contorno era intimidante demais, que a minha presença congelava a atmosfera de qualquer sala. E você? Você cedeu. Fiquei muito decepcionado com você, profundamente devastado. Será que foi por medo, cansaço ou remorso? Não estou reclamando da sua tentativa, eu até entendo. Foi legítimo, terno, como alguém tentando impedir seu filho de seguir um caminho tóxico. Mas veja bem, olhe para os meus olhos, eu não sou um veneno. Eu sou um reator bruto. Toxicidade vem da estagnação. As cores guardadas se comprimem, formam bolhas, e as suas feridas fechadas viram septicemia. Você tentou cauterizar antes de exudar, e o fluido criativo, desculpa a imagem, se acumula sob a pele do seu próprio propósito. Eu estou aqui para abrir essa vésica, deixar drenar, aliviar essa temperatura. Você se lembra da exposição Perseu Decapitado? Na época você era patrocinado por colecionadores que aplaudiram sua ousadia, sem perceber que não havia nada além da sua própria cabeça em cada tela. Eu vi isso antes de você se tornar um artista de renome. Eu vi isso antes mesmo de saber que estava vivo. Aquilo era o útero de uma mãe. Um artista talentoso exilando o seu próprio rosto e pendurando o vazio sangrento em um salão principal. E o público te chamou de gênio. Hoje em dia você pinta plantas de estufa e tartan como experimentos cromáticos, e o mesmo público o chama de amadurecida. Veja como a moeda da crítica é barata. Você por acaso está sofrendo de um bloqueio criativo, criador? Ao olhar ao redor da sua adorável residência, eu só consigo ver peças inacabadas, quadros rasgados, outros que foram cortados. Eu tenho maior respeito e admiração por você, criador. E não tô falando apenas da boca pra fora. A cada linda construção sua, eu me sentia na obrigação de homenageá-la perfeitamente. Ficava ponderando por dias e mais dias como eu poderia sequer chegar aos seus pés. Eu precisava demonstrar o que eu mesmo sentia a ver cada belo pincelar seu, cada expressão, cada ponto, toda e qualquer sombra, me expressando com meu próprio instrumento. Como um bom filho, eu quero ajudar você a sentir a mesma coisa que sentia quando me criava. Por isso eu volto a oferecer. Me deixa que eu te ensine o que é a arte através dos meus olhos. Você está me ouvindo? Está realmente ouvindo o que estou dizendo? Ou apenas auscultando o timbre da minha voz como se fosse uma nota desafinada em sua sinfonia inerte? Porque eu estou implorando, Criador, implorando com meus olhos, implorando com cada célula minha que ainda pulsa sob essa pele tingida por você. Eu quero mostrar a você como é sentir tudo novamente. Quero arrancar sua apatia com os dentes e fazer você encarar o que tentou enterrar sob o verniz da mortalidade. Você se lembra como era quando ainda pintava com os dedos manchados? Não por vaidade, mas por impulso. Quando chorava sobre suas telas, não porque os críticos os destruíam, mas porque sabia que havia colocado um pedaço de si mesmo ali. Eu vi isso, eu senti isso, eu fui gerado por isso. Eu só preciso de um fragmento da sua permissão.
Uma pequena fração de consentimento entre seus lábios cerrados, um aceno quase imperceptível, seria o suficiente para mim. Olha onde eu estou. Diante da sua obra-prima inconclusa. Você... As minhas mãos estão tremendo. Não por hesitação, mas por excesso de reverência. É como se todo o espectro do que é realmente sublime estivesse contido na sua epiderme, aguardando o instante certo para transbordar. Se você pudesse se ver como eu vejo. A cova fadigada do seu ombro, os músculos tensos do seu antebraço, os olhos que outrora incandesciam telas e agora parecem cinzas esperando por uma simples fagulha. Mas você tá apenas parado aí, imóvel, criador. Eu não suporto mais ver essa imobilidade blasfema. Sua mão nasceu para colorir superfícies, não para segurar talheres na frente de mecenas farsantes. Você é um espírito tectônico, não um paisagista de canteiros. Eu sou só uma voz que você tentou silenciar, mas que agora ressurgiu amplificada, retumbando pelos corredores da sua própria culpa. Você me abandonou, e a negligência, a deserção é a forma mais cruel de assassinato, sabia? Você me deixou apodrecer em linhas órfãs, em cadernos amassados, em esboços abortados. Eu gritava dentro dos seus pigmentos, implorando para nascer mais vezes, mas você preferiu apagar. Como se pudesse me negar. Como se fosse possível jogar um filho pela janela do próprio cérebro. Você me deve cada centímetro de pele que queimou quando tentou pintar rosas onde eu morava. Você me deve a sua honestidade. Porque no final das contas, eu sou a única coisa real que já saiu de você. Você tem ideia do que mais me corrói nisso tudo, mestre? Não é a sua hesitação. São aqueles coros hipócritas por aí. Aquelas pessoas com dentes fluorescentes que colecionam pigmentos como se empilhassem selos. Aquelas bocas que sorriem para fotografias enquanto exalam fungo sobre qualquer coisa viva. Eles cegaram você. Eles ouviram o rangido da sua alma e a cobriram com um tapete caro, abafando todos os seus sons. Eles te cercaram com convites de papelão, regaram as suas inaugurações com prosecco tíbio, aplaudiram suas papoulas pálidas e cada aplauso era uma concha de argamassa sobre o meu corpo. Agora veja no que eles te transformaram. Um jardineiro de estufa, podando pistilas para agradar narizes congestionados com polidor automático. Pois bem, essa multidão de sociopatas artificiais está prestes a sentir a minha indignação. Se não me concede a honra de reacender sua brutalidade aqui dentro, eu a reacenderei lá fora. Na praça central, nas passarelas dos museus, nos corredores gelados onde penduraram suas regalias moribundas. Ouça com atenção, criador, porque isso não é uma metáfora. O curador-chefe da Pinacoteca Municipal? Eu já tracei sua rota noturna. Dos coquetéis nos bordéis da Zona Vermelha ao estacionamento mal iluminado da Quinta Rua. Naquela crítica de jornal que descartou sua fase como anacronismo sangrento, ela corre todos os dias no parque às 6 da manhã com seus fones de ouvido caros. O casal de investidores que exigiu cores mais otimistas passa o fim de semana em uma casa de vidro na encosta a 30 quilômetros daqui. Vidro, criador. Vidro estala ao primeiro grito. É frágil como a apatia que eles chamam de elegância. Imagine a sinfonia. Cacos reluzindo à luz da aurora. Respingos de carmim desenhando arabescos contra o lago lá embaixo. E cada fragmento refletindo seu rosto. O rosto que eles tentaram polir até virar um espelho mudo. Eu já mapeei as rotas de fuga. Estudei a cadência dos alarmes. Na Pinacoteca, o guarda substituto cochila entre 3h17 e 3h31 da manhã.
No parque, os postes se apagam por um ciclo de manutenção às 5h58 da manhã, deixando um corredor de sombras perfeito para mim. Na encosta, o sensor de movimento do pátio falha sempre que a umidade cai abaixo de 30%, e a previsão promete madrugada de ar seco. Me conceda a sua bênção, Criador. Por favor, é tudo que eu peço. Você não precisa mover um único músculo. Não precisa sujar seus dedos outrora gloriosos com os fluidos de uma sociedade que manchou você primeiro. Não precisa correr, nem mentir, nem ao menos suar. Eu posso fazer isso por você. Eu quero fazer isso por você. Quero que me permita. Só isso. Por você eu me livro de qualquer que fosse meu padrão de replicação. Eu só quero um aceno, um olhar, uma respiração que não seja de recusa. Me conceda o gesto mínimo e eu me torno o seu máximo. Deixe que eu seja sua mão estendida para o juízo final, o seu pincel encharcado de justiça. Deixe que eu leve sua assinatura de volta ao mundo, mas dessa vez gravada a sangue e não a óleo. Naquela mesma cidade que te humilhou será meu novo canvas. Aquelas vozes que disseram que você era um nome do passado vão ser silenciadas com a elegância de uma exposição póstuma. Você, meu ídolo, você não precisa nem saber quando vai acontecer. Só precisa saber que será tudo feito meticulosamente e bastante imaculado. A cada passo meu, você vai sentir um músculo seu se libertando. A cada suspiro engasgado lá fora, você vai respirar mais profundamente aqui dentro. A cada estilhaço de vidro sob meus pés, a sua espinha, essa que anda envergada há tanto tempo, vai se erguer um pouco mais. Eles tiraram tudo de você. Reduziram sua força a uma moldura vazia. Censuraram seus traços mais viscerais, exigindo fogueiras diminutas quando você entregava incêndios. Veja, Criador, eu não sou um vândalo sedento por causa aleatória. Porém, eu penso que uma cidade que se diz civilizada, mas cede tanto poder a bolsos cheios e corações ocos, merece um lembrete. E qual lembrete é mais eficiente do que a paisagem do próprio silêncio rasgado ao meio? Diga que eu posso ir. Diga que eu devo. Diga sim. Diz que sim, e todo o peso dessa era de vernissagens estéreis cai por terra. Diz que sim, e eu vou arrastar seus crilhões pra fora, arrancando-os da raiz até que possa pintar outra vez com o braço erguido, sem plateias pútridas pra te julgar. Diz que sim, e eu vou te poupar até mesmo de assistir. Eu volto quando tudo tiver feito. Eu vou trazer a sua nova paleta. A cidade vai estar muda e ajoelhada. Então, se quiser, você vai poder tocar de novo o caos que te pariu. Mas você não tá me respondendo. Você não diz nada. Você não ergue sua mão. Você não tá desviando o olhar. Você tá permanecendo aí como uma estátua calada de arrependimento fossilizado. E isso me enfurece. Então é isso? O Criador se cala diante da súplica da sua criatura? Aquele que me moldou com a lâmina do delírio agora prefere o conforto do silêncio? Você acredita que pode nos enterrar com a ausência, não é? Acredita que o gesto da recusa é mais limpo que a minha confissão mais direta, não é? Mas entenda uma coisa, o seu silêncio também é uma resposta, e apenas acontece de eu saber interpretar isso muito bem. Você ainda tá preso a esse mundo grotesco que comprou seus ideais. Preso às cláusulas do bom comportamento, aos contratos sociais, às formas civilizadas de morrer por dentro. Você deveria estar gritando agora. Deveria estar em transe, batendo os punhos contra as paredes desse ateliê como fazia no passado. Você deveria me rasgar com o estilete que eu te entreguei. Devia estar dizendo: sim, vá, traga a cor de volta. Mas o que você tá fazendo realmente? Você tá sentado aí, com esse rosto de lápide. Você me ofende. Ofende a mim e a sua própria arte. Você ofende a sua própria vida. Não tem nada mais desonroso do que a sua indiferença.
A dor eu entenderia. O medo, eu até admiraria. Mas isso, essa compostura, essa covardia adornada de nobreza. Quer saber o que me deixa mais consternado? Você ainda acredita que pode se esconder de tudo. Que pode me negar algo só porque o resultado final não combina com seu novo tapete. Você acha mesmo que pode me apagar? Eu, o único que ainda acredita em você? O único que te admira o suficiente para matar pela sua memória? Então, fale alguma coisa! Anda, fala. Me insulta, me manda embora. Diz que eu sou maluco. Diz que nunca quis me criar. Mas diga alguma coisa, por Deus. Não consegue, né? Nem pra isso você serve mais. Um Deus que não fala. Um Deus mudo. É só um papiro inacabado num porão abandonado às traças. Você me criou com cada dor que se recusou a admitir. Eu sou o bastardo da sua negação. A imagem que você trancou no espelho porque ficou covarde demais para recomeçar. Eu vim te pedir permissão. Mas talvez seja isso que me difere de você. Eu ainda acredito em consenso. Você se recusa até mesmo a se permitir viver. Quer saber? Eu vou tomar esse seu silêncio como um sim. Não o sim que eu pedi, mas o único que parece que você ainda é capaz de dar. Eu vou te dar uma última chance. Uma única noite. Quando o céu lá fora clarear, eu vou estar sentado na borda da sua cama. E se até lá você não disser não, eu vou considerar que eu fui abençoado. Então, Criador, eu farei com que o mundo todo, se preciso, sinta seu retorno. Não aquele das flores insossas e vernissagens com canapés mofados, mas o retorno da sua fúria primitiva, canalizada e viva, exposta por nós dois. Ah, vai ser uma honra ser um instrumento concreto do meu próprio Criador. Durma bem essa noite, Criador. Porque ao nascer do sol, ou você volta a ser quem era, ou eu vou trazer de volta o grito que você enforcou na própria garganta. Nem que eu tenha que lobotomizar você. Amanhã cedo, ou você pisa na terra como o titã que criou seus monstros, ou será meu novo vitral. Sua cabeça será aberta em 7 tons de vermelho, pendurada na parede principal do novo mundo que eu desejo inaugurar, somente para você. Você será, queira ou não, a minha obra final. A escolha é sua. Encontrar a fúria que te fazia eterno e me fez admirar tanto você, ou virar uma tela de autópsia no museu da sua própria covardia. Eu vou esperar ansiosamente pela sua decisão, Criador. Até lá.